Vamos falar um pouquinho sobre, então, essas dúvidas todas que vão surgindo durante a menopausa, tanta coisa que a gente tem para explicar, tanta dúvida que surge nesse momento. Então, eu comecei aqui falando para vocês que eu mesma tive muita dificuldade, mesmo sendo ginecologista, já tinha anos e anos de profissão. Eu tô com 23 anos aí na ginecologia, e eu já tinha pelo menos aí 13, 14 anos, de 15 anos, posso dizer, se a gente contar o período que a gente passa antes, mas trabalhando com mulheres na menopausa, cuidando de mulheres na menopausa. E eu vou dizer pra vocês que eu não fui uma paciente fácil, eu fui uma paciente difícil, né? Médico é assim, a gente até brinca, não sei se vocês sabem, mas a pedra que simboliza a medicina é a esmeralda, né? No direito é o rubi, enfim. Então a gente até brinca, que fala médico só tem esmeraldite. Por quê? Porque tudo que tem que dar de errado, dá errado com a gente, né? As brincadeiras à parte, eu não fui uma paciente muito fácil, eu fui uma paciente difícil, eu fui uma paciente que tive muitos problemas, muitas dificuldades. No início, eu tentei mesmo tratar de forma mais tradicional possível, como eu aprendi, como eu cuidei de muitas mulheres. E com o tempo eu comecei a perceber que aquilo não era o suficiente, que eu precisava de mais estratégias para melhorar a minha qualidade de vida, o meu bem-estar, o meu humor, enfim, a minha sexualidade. Então, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência pessoal e também compartilhar com vocês a minha experiência profissional, não só antes, mas durante todo esse período depois e tudo que aconteceu de bom comigo com as minhas pacientes depois que surgiu, né, o meu cuidado pessoal e a minha pesquisa e o meu desenvolvimento de uma forma de viver melhor na menopausa, tá bom? Então vamos às perguntas, já tem algumas perguntas rolando aqui na tela. Eu vou conversar primeiro com a Giovana. A Giovana perguntou para mim sobre estreva, né? Depois eu já tô com uma série de perguntas aqui, eu acho que eu falei para vocês. Obrigada, viu, Giovana, Cíntia, vocês falaram, Edilane, falando pra mim que vocês estavam vindo bem aqui no Instagram. Obrigada pela ajuda de vocês. Mas infelizmente lá no Face não rolou não, nem no YouTube, não sei porquê. Mas bora lá. Então a Giovana me perguntou aqui se o estreva, ele era muito prejudicial da saúde. Então vamos entender o que é estreva, vamos entender o que é estradiol. Lembrando que na menopausa a gente tem déficit principalmente de 3 hormônios na nossa vida, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, tá certo? O estreva é uma forma de estrogênio, mas é uma forma sintética produzida no laboratório. Na verdade, ele é uma forma semelhante ao estradiol que a gente produz, tá? Então, o que acontece? O ideal quando a gente fala em tratamento hormonal é a gente tratar com os hormônios que são mais semelhantes possíveis, aliás, com o hormônio que tem a semelhança igual, que seja idêntico ao hormônio que o nosso corpo um dia produziu, tá? Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Bom, é muito importante a gente ter essa perspectiva de cuidado hormonal, respeitando o nosso organismo, tá? Então, o que acontece? O estreva não é um medicamento ruim, tá? Ele não é um medicamento ruim. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que existem indicações específicas para o uso do estreva, para o uso da progesterona, para o uso da testosterona. Na minha opinião, só o estreva, num primeiro momento, pode não ser o suficiente para cuidar de tudo que você precisa. Mas você pergunta para mim assim, ele é um medicamento ruim? Faz muito mal? Tem problema eu fazer alguma reposição hormonal? Né? A grande verdade é que não tem problema a gente fazer reposições hormonais. O que a gente não deve é ter fórmulas que não sejam fórmulas adequadas, fórmulas que sejam... O que acontece? Vocês provavelmente já ouviram aquela comparação que a gente faz entre a fechadura e a chave. Muitas vezes você tem uma chave que você coloca numa fechadura e você tranca a sua porta. Então, esse é o nosso estrogênio, é o estradiol que a gente produz, tá bom? Outra coisa é a gente ter um hormônio que é parecido com aquele hormônio que a gente produz, mas não é igual, tá? Então, quando a gente não tem mais os nossos ovários funcionando bem, o melhor que a gente pode dar para ele é um estrogênio que é
com a mesma fórmula daquela que o nosso corpinho produziu. E o Spreva, ele é um estradiol. Ele é um estradiol, se você olhar na bula, está dizendo lá estradiol, hemidratado, tá? Ele é um tipo de estrogênio que vai trazer para você benefícios, mas que isoladamente talvez não seja tudo aquilo que você precise. Então você pergunta para mim, ele é muito prejudicial à saúde? Não, eu acho que prejudicial é você ficar sem cuidado. Prejudicial é você ficar com calorão, é você ficar sem dormir bem, é você ficar com ressecamento vaginal. Agora, ele está sendo o suficiente para você? Aí eu não sei. Aí eu teria que conversar com você com mais detalhes e a gente discutir essa questão, tá bom? Para ver se ele vai ser realmente a melhor indicação para você, tá bom? Então, deixa eu ver só se tem mais alguma dúvidazinha por aqui. Teve uma solicitação ao vivo, mas eu não vou entrar com ela agora, tá bom? Porque tava lá tudo muito ruim. Então, em relação ao som, eu vou começar a perguntar aqui. A Giovana tá falando, ó, que tá tendo muita insônia, que isso deixando bastante estressada. Giovana, então eu vou te falar uma coisa. Dia 10, que é quarta-feira, sem ser semana que vem, na próxima, eu vou fazer um evento, que vai ser um evento fechado, vai ser um webinário, só falando sobre o sono. Só falando o que você tem que fazer para você dormir melhor. Então, se você tá com vontade de participar, se você quiser aprender a dormir melhor nesse período da menopausa, então fica atenta. A partir de segunda-feira, provavelmente, vai estar aberta a inscrição, tá? Para você participar dessa aula. Ela não vai ser uma aula aberta como essa que eu tô fazendo hoje, que vai estar pelo Instagram, pelo YouTube, não. Ela vai ser uma aula fechada e só as pessoas que tiverem feito inscrição prévia vão poder participar, tá bom? Então fica atenta aí. Se você quiser, Giovana, já manda para mim. Pode ser no direct aí do seu Instagram mesmo, manda no meu direct o seu e-mail, que a gente já pode fazer o seu pré-cadastramento. Aí você vai receber no seu e-mail todas as informações para você participar dessa aula e para você aprender a dormir bem na menopausa, tá bom? E aí vamos ver se diminui o seu estresse. Porque com certeza, quando a gente não dorme bem, a gente fica muito estressado. Isso é terrível para a vida, né? Então vamos ver se a gente consegue já fazer essa sua inscrição aí para você verdadeiramente mudar esse cenário aí na sua vida, tá bom? Então, vou voltar aqui, que eu tô com algumas perguntas então anotadas. Quem estiver entrando aí, quiser fazer pergunta para mim sobre a menopausa, pode entrar, tá bom? Pode deixando a sua pergunta aí, que eu vou fazendo no tempo devido. Então, Cristiane me perguntou o seguinte: dor nos seios é comum na menopausa? Primeira coisa que a gente tem que saber, dor mamária, ela vai ser comum na vida da mulher, independente da fase que ela esteja, se ela está na menopausa ou não, quando ela tem alguma influência hormonal. Ah, mas se eu estou na menopausa eu não tenho mais hormônio, como é que tem dor na mama? Vamos entender uma coisa? Uma coisa é você já estar sem menstruar, você já não tem mais função ovariana há muito tempo, e aí o que a gente espera? A gente espera que você não tenha muita dor na mama mais. Por quê? Porque a dor na mama, ela é geralmente responsiva à nossa ação hormonal. Ou de hormônios que a gente tome, ou de hormônios que a gente passe, que a gente use, ou de implantes hormonais, ou de anticoncepcional, ou do nosso próprio hormônio natural, que o nosso corpo produz quando a gente não tem influência de nenhum outro hormônio. Então, se você já está menopausada e você não faz nenhum tratamento hormonal, já tem um ano que você não está menstruando mais, a gente não espera mais ter dor na mama. Se você está tendo dor na mama, é sempre bom investigar. Então, você vai lá no ginecologista, a gente vai pedir para você ultrassom, vai pedir mamografia, vai tentar entender o porquê dessa dor mamária. Pode ser um resquício seu de produção hormonal ainda ou não. Então é sempre bom ficar de olho se você tem dor na mama. Já quero deixar uma coisa bem clara aqui. Câncer de mama não dói, a não ser que esteja em estágio muito, muito, muito avançado. Então, se você é uma mulher cuidadosa, tem cuidado de você, tem ido ao médico com regularidade, tem feito ultrassom, mamografia, e de repente você está com dor na mama e seu exame, sei lá, de pouco tempo atrás estava tudo normal, então provavelmente você vai estar tudo bem com a sua mama. Mas sempre que você estiver preocupada, a gente tem que aprender a respeitar as nossas individualidades e a gente conhece o nosso corpo. Então, se você nunca teve uma dor, de repente você passa a ter, então investigue. A dor nunca é algo que a gente deve se conformar com ela. Sim, a gente tem que procurar saber o que está acontecendo. Pode ser só resquício hormonal ou não, ok? Então, é isso. Então, dor na mama. A Cristiane perguntou, é comum ter dor na mama? É comum enquanto você estiver com produção hormonal. E aquele período onde a gente ainda está na fase de transição para menopausa, que é aquela fase onde às vezes a gente menstrua, às vezes a gente não menstrua, aí a gente ainda pode ter dor mamária. E se você está usando algum hormônio, sim, é comum você ter dor mamária, tá bom? Mas não se conforme
simplesmente achar que tudo é normal. Se você está preocupada, procure fazer suas avaliações, procure seu ginecologista, tá bom? Então, vou perguntar uma... Cíntia, você quer entrar ao vivo? Eu vi que você tinha perguntado... Você tinha tentado entrar ao vivo. Se você quiser, só coloca aí que a gente entra ao vivo, tá bom? Tô vendo que você tá fazendo uma pergunta aqui do Libian. Se você quiser entrar, entra aí que eu já te aceito aqui, tá bom? Se não, eu já vou te responder. Vou te dar aí alguns segundos para pensar se você quer entrar ou não. Enquanto a Cíntia pensa, eu tenho mais uma pergunta aqui da própria Cristiane, que me perguntou sobre a dor nas mamas. E ela perguntou para mim o seguinte: não posso fazer reposição hormonal. Ela tem uma patologia, ela tem a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Ah, vou responder, Cíntia. Eu vou responder. Eu vou só responder aqui, Cristiane, porque eram 2 perguntas, já respondo a sua, tá bom? Respondo sim, meu amor. Então, o que acontece? Ela falou que não pode fazer terapia hormonal e tá perguntando se tem algum tratamento natural que a gente pode cuidar da menopausa. Sim, tem tratamento natural que a gente pode usar, tá? Então, assim, a primeira escolha é a reposição hormonal. Então, para quem pode, é muito bom fazer, mas se você não pode, existem várias coisas, vários fitoterápicos que você pode usar e outros medicamentos que não necessariamente fitoterápicos, que vão também trazer para você um pouco mais de conforto em relação aos sintomas da menopausa. Então, vai depender do quê? Vai depender do que você sente, vai depender quais são os seus principais incômodos. E aí, dentro disso, faz-se uma avaliação para saber quais são os melhores fitoterápicos para você ou os melhores medicamentos, tá bom? Lá no Menoprática, que é o programa de acompanhamento que eu tenho, fechado, né, para algumas mulheres, lá no Menoprática tem todos os fitoterápicos possíveis, tem todas as alternativas naturais que você pode se cuidar. Se você não tem outra alternativa, você sim tem. Se você não pode, né, fazer uso hormonal, tem outras alternativas para você sim, tá? Então, e eu digo sempre o seguinte, que terapia hormonal não é só uma coisa que faz... menopausa não é só uma coisa que faz você melhorar. Não é só o medicamento, não é só o hormônio, não é só uma terapia hormonal, um chá. É um conjunto de fatores, um conjunto de estratégias que faz com que você siga melhor a sua vida. E sim, tem muitas coisas naturais que você pode usar. Tem a famosa amora, tem o Vitex Acnes Castos, em alguns casos a gente usa. Tem aí... Ai, fugiu da minha cabeça aqui, gente, é tanto nome. Tem enfim, fugiu aqui, mas tem muitos medicamentos, muitos fitoterápicos que a gente pode usar e que a gente pode fazer, olha, a melissa, a lavanda officinalis, enfim, tem várias e várias e várias opções que, de acordo com o que você sente, a gente vai encaixar uma ou duas ou mais para poder fazer você ter uma melhor menopausa, tá bom? Agora eu vou responder a Cíntia, tá? Então vamos lá, Cíntia. A Cíntia perguntou o seguinte: a Cíntia tá usando o Libian, né, Cíntia? 2.5. E ela quer saber... Cíntia, você quer saber se isso é reposição de estrogênio? Então responde aí pra mim. Já de antemão, eu vou dizer pra você, Libian não é estrogênio, tá bom? O Libian é uma substância chamada tibolona. A tibolona é um medicamento, ela não é um hormônio, tá? E é um medicamento que tenta ajudar a mulher a não ter esses sintomas tão incômodos da menopausa, né? Como os calores, essa transpiração excessiva, enfim. Então, ele é um medicamento, ele não é um hormônio, tá? Ele não tem uma fórmula hormonal e ele tenta amenizar os sintomas da menopausa. Aí você pergunta pra mim, e aí, uso ou não uso tibolona? Eu vou falar pra você a minha opinião. Eu não gosto de tibolona, tá? Ó, aí fala pra mim, você tá falando que tem 3 anos que você toma isso, e você tá bem? Você tá se sentindo bem, confortável, dorme bem, a vida sexual tá boa, tá alegre, o humor tá estabilizado? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu, pessoalmente, não gosto de tibolona. Até falo pra você que depois a gente pode até conversar sobre isso, com mais detalhes, pra eu poder ver como que eu posso te ajudar mais. Mas, só nós duas. Mas eu não acho que tibolona é uma melhor opção no tratamento da menopausa. Poucas vezes na minha vida eu fiz prescrição de tibolona. Acho que ela é muito pobre e acho que a gente ganha muito mais quando a gente parte aí
para a terapia dos hormônios bioidênticos. Com certeza absoluta, você vai ter uma vida muito mais tranquila, tá bom? Você é sua médica com muito prazer, tá bom? Então, assim, a gente tem muito para melhorar, tá? Eu não sei aí o que você tá sentindo mais, mas assim, não acho ela uma boa resolução e não acho que vale a pena fazer uso, tá bom? Então, assim, não quero contradizer ninguém, mas a minha opinião é essa e eu acho que tem coisa muito melhor pra gente usar, tá bom? Tô vendo aqui a Miri tá falando que tomava Aplause, então assim, então é aquilo que eu tô falando. Eu sempre entendo que quando a gente vai falar em reposição hormonal, a gente tem que ter os medicamentos, vamos dizer assim, os tratamentos o mais natural possível. O Aplause mesmo, é o que eu estava até conversando antes aqui, que eu comentei rapidinho com a Cristiane, que era a pergunta da Cristiane de remédios naturais. Ele é natural, eu estava até esquecendo, era o nome que eu queria lembrar, era o nome do Aplause, é porque Aplause é o nome comercial, né? É Simicifuga racemosa. Ela é uma plantinha que ela é muito utilizada nesse período da menopausa. Cientificamente, ela é estudada e comprovadamente ajuda os sintomas da menopausa, mas ela é um tratamento só para sintoma. Ela não vai conseguir fazer com que você previna a evolução das, digamos assim, das consequências da falta do hormônio na sua vida, tá? Então é mais ou menos assim, eu tenho uma pneumonia e aí eu tenho febre e eu tenho uma bactéria que tá lá no meu pulmão. Eu posso tomar uma dipirona, uma Novalgina, sei lá, qualquer remédio aí para febre, Tilenol, e aí a minha febre vai melhorar. Mas se eu não matar a bactéria, eu vou voltar a ter febre de novo, eu não fico boa, certo? Então, mais ou menos, por exemplo, os medicamentos, os tratamentos naturais, quando a gente fala em fitoterapia, geralmente eles agem dessa forma. Eles vão abaixar essa febre. Então, quer dizer isso, eles vão trazer mais conforto. Então, não é que eles não são importantes, não é que eles não devam ser usados. Eles são importantes, eles podem ser usados, mas a gente tem que ter a consciência da limitação do uso desses fitoterápicos. E aí, dependendo do perfil que você tem de saúde, eu acho que você pode dar um passo além e cuidar de você de forma mais completa, de forma que você não só deixe de ter os sinais, deixe de ter os sintomas, mas que você também faça uma prevenção de outras doenças, de algumas doenças, como por exemplo osteoporose, câncer de intestino, a questão de proteção sua neurológica para você não ter deficiência cognitiva, para você não ter aquele negócio de estar sempre esquecida, sempre sem saber o que tem que fazer, tá? Então, o que acontece? Quando você tem a oportunidade de ir além, eu acho que você deve ir. Se a sua saúde permite que você vá além, você deve ir. Por exemplo, a Cristiane, que mandou a pergunta para mim, ela falou que tem a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, ela não pode fazer terapia hormonal. Por que ela não pode? Porque ela tem um fator hematológico muito importante, um agravamento que pode acontecer pelo uso de terapia hormonal. Então, para ela, nesse caso, é mais interessante um fitoterápico, e para ela já é um ganho significativo se ela usar o fitoterápico. Agora, se você não tem uma patologia que justifique o não uso, eu acho que você pode ir além, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa. Gostei aqui. Vamos ver lá. Tá, Meire? Exatamente, Meire. É natural, né? A Simicifuga racemosa, tá bom? Então, agora eu vou para outra pergunta que eu recebi lá na caixinha dos stories durante essa semana. A Jussi me perguntou uma coisa. Ela faz uso de progesterona mais estradiol, ela tem 51 anos, eu não sei se ela tá aí ao vivo, depois pode ser que ela venha ouvir isso daí. Gente, deixa eu desligar esse raiozinho aqui desse WhatsApp que eu achei que estava desligado. Então, o que ela perguntou pra mim? Olha, eu tenho 51 anos, estou usando estrogênio mais progesterona, ainda tô tendo calor, dor de cabeça. O que eu faço? Eu tenho que aumentar a dose? Será que por aí é o caminho? Bom, a primeira coisa que eu precisava saber da Jussi, se ela estivesse aí, era que tipo de progesterona ela está usando, que tipo de estradiol ela está usando, né? Porque ela pode estar usando hormônio bioidêntico ou não. Então, assim, nós médicos, nós temos uma visão. Se eu tenho um medicamento que eu dou para uma paciente numa dose, e que eu espero que nessa dose ela tenha resultado, e se ela não está tendo resultado, eu tenho que realmente reavaliar. Pode ser que o caminho, Jussi, seja realmente um aumento de dose, dependendo da dose que você está tomando.
E pode ser que o caminho não seja um aumento de dose, pode ser uma mudança na medicação. Aí você fala, doutora, mas se na menopausa falta estrogênio, progesterona e testosterona, eu já estou usando estrogênio e progesterona, como você está falando que é para trocar? Porque depende. Depende do tipo de estrogênio que está sendo dado, depende da forma que esse estrogênio está sendo administrado. Será que ele está sendo administrado via transdérmica, via oral, via implante? O implante a gente coloca assim embaixo da pele. Então o implante você... Isso aqui, ó, por exemplo, você pega... Não vai ser aqui, tá, gente, que a gente põe implante. Pode até ser, mas geralmente não é. Que a gente coloca aqui nessa região, nessa gordurinha embaixo da pele. A gente pode colocar num lugarzinho mais escondido, onde não vai deixar nenhuma marquinha, nem nada. Então, dependendo da forma, a gente pode mudar a forma de administração desse hormônio, tá? Então, tem que avaliar e tem que entender o que está acontecendo para saber se aumenta a dose ou para saber se muda a forma de administração hormonal, ok? Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat do Facebook e do YouTube para ver se chegou mais alguma coisa. Obrigada. A Karina já respondeu aqui, beleza? Então vamos lá. Gente, muito interessante. Eu vou responder de uma vez só. 5 pessoas me perguntaram a mesma coisa. Então eu vou responder de uma vez só, tá bom? Foi a Helena, a Maria Jusileide, a Ione, a Dorothy e a Marcela. As 5 me fizeram a mesma pergunta. Como é que funciona o programa do Melhor Menopausa? E muitas me perguntaram, a Cíntia tá aqui querendo uma participação. Deixa eu... Então, o que acontece? Deixa eu só ver, tá, gente? Se vai dar certo. Não. Então, beleza. Se ele foi por engano. Agora vamos ver a da Cíntia. A Cíntia tá pedindo de novo. Então, vamos conversar com a Cíntia. Vamos ver o que vai rolar nessa conversa. Vamos ver se dá certo aí. Vamos ver o que a Cíntia quer saber da menopausa, como é que tá a vida dela, né? Por enquanto não entrou, então vamos ver só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar de novo aqui. Gente, já te aceitei. Olha, eu botei já para aceitar. Se não tá dando certo aí, eu não sei. Tá bom? Checa aí para você para ver se tá dando certo. Enquanto a Cíntia não conseguiu. Cíntia não conseguiu. Cíntia, quer mandar de novo? Eu posso tentar. Ó, tentei de novo. E realmente ele não coloca o que dá certo. Mas vamos lá, vai colocando aí o que você quiser e eu vou te respondendo, tá bom? Então deixa eu só responder aqui enquanto você digita aí ou que você tenta de novo. A pergunta que 5 mulheres me fizeram. Então, a Helena, a Maria Jusileide, a Ione, a Dorothy e a Marcela. Todas elas quiseram entender um pouco mais sobre o programa Melhor Menopausa. Então, o Melhor Menopausa, gente, então assim, eu criei em 2019 esse programa. A gente tem um canal de comunicação no YouTube, no Facebook, no Instagram e agora a gente está indo para o TikTok também, para poder trazer para vocês essas informações a respeito de menopausa. E eu criei um programa de acompanhamento. Esse programa de acompanhamento, ele acontece através de turmas fechadas, tá? E ali existe uma série de vídeos que eu gravei falando para as mulheres, para os detalhes, porque assim, não tem como a gente detalhar tudo numa live, não tem como a gente detalhar tudo só no YouTube, precisa de ser um programa, precisa de ser uma coisa que tem seriedade e que vai ter acompanhamento do início ao fim, porque quando você faz tudo certinho, aí a coisa deslancha. O que não dá certo é a gente ficar assim, ó, vai num site, pega uma informação, vai no outro site, pega outra informação, vai ali, pega uma dica, pega ali outra dica e acha que você vai começar a botar tudo isso em prática e tudo vai dar certo. E a grande verdade é que se você não seguir um passo a passo, se você não tiver as ideias organizadas, em vez de você se ajudar, você vai trazer até prejuízo. Porque você vai ficar protelando a sua melhora e você às vezes vai pegar coisas que não combinam, colocar tudo junto e aí vira bagunça e aí você faz piorar a sua vida. Entendeu? Então, o que acontece? A gente criou, então, o programa Melhor Menopausa, são todas essas orientações. Aí vem esse programa de acompanhamento, que é o Menoprática. E o Menoprática, acho que a partir daqui uma semana, 10 dias, ele já vai estar aberto
o tempo inteiro para quem quiser entrar. Então, não vai ter mais aquela coisa de esperar abrir uma turma para fazer parte, tá bom? Então, ele vai estar aberto. Mas, aí no começo de maio, a gente vai abrir uma turma nova. O legal de entrar com a turma nova é que você vai ter oportunidade aí de receber alguns bônus, algumas aulas extras, algumas mentorias direto comigo para a gente conversar e tirar as dúvidas, assim, com mais intimidade, vamos dizer assim, num ambiente mais fechado, tá bom? Então, é isso. E em breve, então, a gente está abrindo uma nova turma e a gente vai abrir o programa de forma permanente para quem quiser entrar, poder fazer parte dele quando quiser, tá bom? E aí depois vai ficar disponível aí também, tá bom? Cíntia, você quer mandar mais a tua outra pergunta? Oi, Celi, tudo bem, amada? Bom ter você por aqui, tá bom? Então, vamos lá, Celi tem uma pergunta. Boa noite. Esse calor é terrível, eu tô sem aguentar. O que deve fazer? Nossa, Celi, eu sei muito bem o que você está falando. O calor realmente é muito complicado. Tem mulheres aí que têm anos e anos e anos de menopausa já e que continuam tendo esse desconforto, continuam tendo calor, mesmo quando faz tratamento. Quando o tratamento, por exemplo, deixa de usar a medicação, o calor volta. E realmente ele não é fácil. Eu não sei há quanto tempo você já está na menopausa. Tem quanto tempo, Celi, que você está sentindo esses calores? Fala para mim se você está usando algum medicamento ou não. A grande verdade é que é uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar. A atividade física pode te ajudar. O uso de alguns fitoterápicos pode te ajudar. O uso de terapia hormonal pode te ajudar, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer com os calores, tá? Tem aí no Melhor Menopausa, aí no YouTube, que você tá vendo comigo aqui no Instagram. Depois você dá uma olhadinha no YouTube, é youtube.com/c/Melhor Menopausa. Tem muitos vídeos, inclusive tem vídeos específicos falando sobre calores, sobre os fogachos, tá bom? Agora, assim, o que você pode fazer por enquanto ficar atenta aqui comigo, tá? Porque assim, eu não vou conseguir falar para você tudo que você tem que fazer. Agora eu vou te dar uma dica muito boa. Faça uma atividade física regular. Isso vai te ajudar demais. Porque a atividade física faz liberar algumas substâncias do nosso organismo que ajudam com essa questão da nossa regulação da temperatura, tá? Mas é muito interessante, seria muito bom se você pudesse fazer aí um tratamento mais certinho, um tratamento hormonal. E lá no Menoprática eu ensino direitinho como é que tem que ser esse tratamento. Porque o que acontece? Eu acho importante até vocês saberem como funciona o tratamento e qual a forma que esse tratamento tem que ser administrado para ele dar certo, porque não é incomum. Vocês às vezes vão no médico, vão em 2, vão em 3. A Cíntia mesmo falou que já tem 3 anos que está em acompanhamento e está ainda buscando informação, é porque então ela não está satisfeita. Tem gente que já foi em vários médicos e continua tendo todo esse desconforto, continua tendo calor, continua acordando de noite, né? Então, o primeiro passo é dia 10, você tá aqui comigo no webinário, tá bom? Fica atenta aí, a partir de segunda-feira a gente tá abrindo inscrição. E se você quiser, Celi, já pode deixar no direct aí, manda o seu e-mail que a gente já deixa aqui a prévia da sua inscrição pronta, depois a gente manda no seu e-mail. Porque, por exemplo, dia 10 eu vou dar uma aula, que é uma aula fechada, não vai ser aberta no Instagram, YouTube, Facebook, que é uma aula só para as pessoas que fizerem inscrição falando sobre sono. Lá a gente vai falar um pouco sobre a questão do calor, né? Porque é uma coisa que atrapalha muito a mulher dormir é calor, tá? Mas é importante você ter uma noção mais ampla. E aí é também você, conhecendo o seu perfil de pessoa, quem você é, a sua saúde e as suas preferências pessoais também, porque tem muita gente que quer um tipo de tratamento mais natural, tem gente que não quer tomar hormônio, então a gente conversa sobre tudo isso no Menoprática. Aí você saber o que vale a pena você fazer para poder melhorar esse calor. Mas de antemão já te deixo essa dica. Faça atividade física regular, alguma que você goste. Faça uma dança, uma caminhada. Antigamente o pessoal fazia muita aula de zumba, né? Enfim, faça alguma coisa aí para te trazer mais prazer. Usa aí uma... Eu não posso te falar de medicamento, né? Porque, enfim, não conheço você, não conheço sua saúde, não conheço os seus exames, nem nada. Mas usa um fitoterápico, se for o caso, né? Por exemplo, a amora é uma coisa muito boa e que ajuda muito nos calores, faz o chá da folha da amora. Tudo isso pode ajudar a melhorar, tá bom? Mas, na minha opinião, disparado, o que é melhor para a gente cuidar de todos os sintomas da menopausa é a terapia hormonal bioidêntica, tá bom? E aí tem que saber se você está elegível para terapia hormonal, tá bom, meu amor? Gente, eu tenho mais pergunta aqui anotada que foi na caixinha, que ficou na caixinha ontem e hoje aí nos stories. A Edilane falou para mim o seguinte, que eu disse que a menopausa é quando as regras param.
Mas as regras dela ainda continuam e ela já está sentindo um monte de coisa. Como assim que eu disse que a menopausa é só quando as regras param? Então vamos chegar aqui num outro conceito. Ontem a gente falou sobre isso, foi na terça, eu acho, terça-feira. A gente estava falando sobre climatério e menopausa. Eu vou só reforçar esse conceito para vocês. Então, o que é o climatério? É o momento da vida onde a gente já começa a ter deficiência hormonal e no climatério a gente já começa a ter desconforto. A gente já começa a ter calor, a gente já pode começar a ter ressecamento vaginal, insônia, enfim, todas as coisas que a menopausa traz pra gente, tá? Então, quando a mulher tá nesse período de transição, as regras ainda vêm, a menstruação ainda vem, mas ela já começa a ter sinal, ela já começa a ter sintomas da menopausa, tá bom? Então, nesse momento, ela não está na menopausa, ela está vivendo o climatério. É só uma questão de nome, tá, Edilane? Porque o que acontece? Menopausa, nós médicos chamamos de menopausa a última menstruação. Mas, culturalmente, nós no Brasil costumamos chamar, nós as mulheres, costumamos chamar de menopausa todo esse período que envolve essas dificuldades que a gente tem, esses incômodos até a última menstruação, tá? Então, o que acontece? Acontece que a menopausa, clinicamente falando, é uma ausência da menstruação daí para frente, tá? Então, se a gente for falar do ponto de vista do português bem falado, do Brasil, da brasileira, do brasileiro, de nós que entendemos o que é menopausa, sim. Quando você começa a ter esses sinais, todos, quer dizer que você já sim está tendo deficiência hormonal. E esse é o momento de você começar a se cuidar. Esse é o momento de começar a tratar. A gente não deve começar a se tratar só depois de um ano que a menstruação não vem. Pelo contrário, a gente deve começar quando os sintomas começam, tá, Edilane? Então, quando você começar a ter os sintomas, aliás, você no caso já está tendo, você já me falou isso, mesmo que você ainda tenha as suas regras, mesmo que você ainda tenha menstruação, você deve sim começar o tratamento. E eu falo isso para você também, Celi, tá? Você já está sentindo o calor terrível, não está aguentando mais, tá na hora de buscar o cuidado, tá na hora de vir aqui para o Menoprática comigo para você aprender tudo que você tem que fazer para você se livrar desse calorão e para você se livrar desse desconforto e para quando você for ao médico, você vai de forma acertada. Já sabendo o que tem que ser feito, já conhecendo o seu corpo, já sabendo o que tem que fazer, porque eu vou ensinar tudo isso para você no Menoprática e aí a gente começa a ter você vai ter um resultado mais rápido, você não vai perder tempo, tá bom? E aí você vai pular todas aquelas etapas de desgaste de anos e anos de sofrimento, tá bom? A Celine tá falando que tem um ano que fez a retirada do útero e aí começou o calor. Então, o útero por si só, Celine, a retirada de útero não faz a gente ter calor. O que faz a gente ter calor é a deficiência hormonal ocasionada pela retirada dos ovários ou a própria deficiência que os ovários vão tendo ao longo dos anos. Então, assim, o útero não tem produção hormonal, tá? Ele recebe a ação hormonal, mas quem produz os hormônios são os ovários. Então, pode ser que o pessoal tenha tirado seus ovários também. Então, se tirou só o útero, não é essa a causa. Agora, se você já tem mais de 40 anos e você começou a sentir calor, começou a ter esse calor infernal, isso sim é déficit hormonal, tá bom? E aí você tem que começar a ter cuidado. Então, continua aqui comigo, vamos continuar. Semana que vem eu vou estar aqui ao vivo com vocês de novo na terça, na quarta, na quinta. Depois eu vou até falar para vocês quais vão ser os temas da semana que vem, tá bom? E aí a gente vai começar, vocês vão começar a ter uma noção melhor do que precisa fazer. Gente, deixa eu só fazer um negócio aqui, pronto. Beleza, vamos continuar. A Mariana perguntou sobre climatério e menopausa. Então, quando a gente fala em climatério e menopausa, eu já dei aqui uma explicação. Já acabei de falar já que climatério é o período e menopausa é a última menstruação, mas que eu costumo chamar de menopausa, como todo mundo aqui, todo esse período que envolve a nossa vida, tá bom? A Sandra falou pra mim, lá no direct, lá, não lembro se foi na caixinha, que ela tá tendo sangramento 2 vezes por mês. E ela tá perguntando se isso é normal na menopausa. Então, sim, é normal na menopausa a irregularidade menstrual. Então, na menopausa é comum a gente ter uma menstruação maluca. Pode ser que a menstruação fique 2 vezes no mês, fale 2, 3 meses. Isso aí é esperado de acontecer, tá bom? E a Marta me perguntou aqui qual que é o melhor tratamento para a menopausa. O que eu faço para ter um resultado melhor? Então, eu quero deixar mais uma vez bem claro que todo tratamento deve ser individualizado. Nós somos pessoas únicas. É claro que existem alguns consensos na medicina do que é bom, de um modo geral, para a saúde de um indivíduo, para a saúde de uma mulher. E tudo isso aí eu falo para vocês as estratégias e como que você pode engatilhar tudo isso com tratamento,
tá bom? Mas, quando a gente pensa de tratamento, a gente tem que fazer individualização, mas se eu for falar de um modo geral, eu já vou repetir aqui mais uma vez então, que eu acredito que o melhor tratamento para nós é fazer uma reposição hormonal bioidêntica, tá bom? A Serei falando que tá tomando chá de amora e fazendo caminhada, muito bom. Isso é muito bom, Celi. Agora sim, talvez a gente precise conversar um pouco mais, individualizar o seu caso, e talvez você precise de uma estratégia mais apurada, sabe? Então, pula para dentro do Menoprática aí que a gente vai conseguir resolver seu problema, tá bom? A Cíntia tá dizendo que até o ano passado estava bem com a tibolona, mas está tendo muita dor nas articulações, as atividades diminuíram muito, diminuiu as corridas, tá cansada. Ah, a Cíntia corre, né, Cíntia? Eu lembro de já ter visto a Cíntia, post seu correndo, né, Cíntia? Que ela tá muito cansada, mas que ela vai entrar no grupo. Beleza, Cíntia, vai ser um prazer ter você. E talvez você vai ter que perceber aí que tem muita coisa que a gente pode mudar, mas que você com certeza vai ter condição de voltar a fazer suas corridas e ter muito mais disposição, tá bom? Deixa eu subir aqui. Celi, você tem que ir na ginecologista para fazer o tratamento? Certamente, Celi. A gente nunca deve fazer um tratamento hormonal sozinha. A gente nunca deve cuidar da menopausa sem um médico acompanhando. Agora, a importância do programa, né, e assim, a importância de vocês estarem aqui comigo, seja no programa ou não, é vocês terem a conscientização da melhor coisa a ser feita, tá? Porque quando você já sabe o caminho, você já vai nele. Ah, doutora, mas não é o médico que escolhe o tratamento? Depende, o médico tem que escolher seu tratamento. Por que eu tô falando depende? Porque nós somos donas do nosso corpo. A grande verdade é essa. É claro que o médico vai ter um nível de conhecimento que você não tem. É claro que o médico estudou para cuidar de você. Se você está numa cama de um hospital, precisando de um tratamento, você está lá, você não tem como responder por você, alguém tem que cuidar de você. Só que não é o caso. Nós estamos falando de um período da sua vida que veio para ficar, que está aqui estabelecido para você. Uma vez que você entrou na menopausa, a menopausa é eterna, quer dizer, você nunca mais vai voltar a menstruar como era antes. E agora você precisa tomar as rédeas da situação na sua vida para você traçar a sua estratégia. E o médico vai fazer parte dessa estratégia. E eu vou ensinar para você todas as estratégias possíveis e você vai entender dentro da sua realidade aquela que é melhor para você. Dentro da sua realidade de saúde, dentro da sua realidade de vida, dentro daquilo que você acredita, daquilo que você quer para você, entendeu? E aí você vai ser capaz de fazer. Agora, não faça isso sozinha. Você precisa de alguém para te orientar. E mesmo quando você tiver toda a orientação, por exemplo, o menoprática, você tem toda a orientação na sua mão, a prescrição médica precisa ser de um médico. Ela já está dizendo, a prescrição é médica. Você sabe, olha, a partir de hoje eu já sei, eu já fiz o menoprático, eu entendi o que é melhor para mim, eu já estou colocando em prática, eu já fiz os desafios todos que eu precisava para começar a botar minha vida em ordem, mas agora a hora que alguém tiver que pegar uma caneta e assinar, alguém tem que se responsabilizar por isso, tá bom? Então, assim, vamos entender que o menoprática, ele não é algo que eu vou pegar a caneta, escrever e te dar um medicamento. Mas eu vou te ensinar todo o caminho para você poder chegar lá. E quando você chegar lá, você saber o que tem que ser feito e o que o médico vai ter que fazer com você. Tá bom? Então tá, minha flor. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. Celi, é um grande prazer, tá bom, minha princesa? A Cristiane tá falando que precisa desligar. Beleza. Vai com Deus. Então a Cristiane participou, né? A Cristiane estava aqui, ela que mandou as perguntas. A Celi disse que já deixou o e-mail na caixinha. Valeu, Celi. A gente vai manter o contato, tá bom? A Celi disse que tirou útero com a base exata, então tirou ovário. Tem necessariamente todo esse desconforto. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Existe uma forma de retardar a chegada da menopausa? Meu nome é Carol. Eu já ia perguntar o nome. Que bom, Carol. Então vamos lá. Existe uma forma de retardar a chegada da menopausa? Existe? Existe. Agora, sim, qual que é o segredo? É o seguinte, a falência ovariana, a gente não tem, nem eu como você, a gente não tem. Primeira coisa de tudo que a gente tem que entender, não existe um exame que vai prever quando é que a sua menstruação vai parar, quando é que a menopausa vai chegar. Não existe essa fórmula mágica, tá bom? A gente precisa de montar uma estratégia já prevendo que isso vai acontecer. Como assim?
A gente já sabe que a maior parte das mulheres vai entrar na menopausa entre 47 e 51 anos. A gente sabe também que depois de 40 anos, qualquer hora é hora disso acontecer. Mais perto de 50, geralmente, mas depois dos 40, qualquer hora é hora. Então, se você é uma mulher prevenida, o que vale a pena é você montar essas estratégias e começar a segui-las antes. Por quê? Porque não é que você vai retardar, não é que você vai impedir o seu ovário de diminuir a produção hormonal. Mas você vai estar pronta para quando isso estiver acontecendo, você já está dentro de um programa, você já está dentro das estratégias certas, para que você não perceba a menopausa de forma brutal, para que ela não seja uma divisão na sua vida, entre uma vida produtiva e improdutiva, entre uma vida de alegria e uma vida de tristeza, entre uma vida de tranquilidade e uma vida de tumulto. Porque a grande verdade é que a menopausa se torna um grande incômodo na vida da maioria das mulheres, né? Então, eu mesma, eu comecei a ficar extremamente mal-humorada, eu era insuportável. Eu digo pra vocês, gente, que existe a Luísa e existe a Luísa na menopausa. Existe a Luísa e existe a Luísa sem hormônio, a Luísa sem estrogênio. Gente, não tem jeito. A gente sofre, entendeu? Então, assim, tá, não vou dizer que é todo mundo. 85% das mulheres sofrem. Então, para você não entrar nessa, Carol, para você não ter todo esse desconforto, para você não viver toda essa dificuldade sexual, de humor, de sono, de dia a dia, de disposição, de ânimo, você pode sim retardar ou até mesmo, eu posso dizer, evitar tudo isso. Porque você vai saber reconhecer e não só reconhecer, você já vai estar usando estratégias que são fundamentais para que você viva a melhor menopausa. Beleza? Carol, se tiver dúvida, pode continuar perguntando, tá bom? Que eu tô aqui ainda. A Paula tá falando o seguinte: para quem não sente nada, mas já está na menopausa, precisa fazer alguma coisa? Ô, Paula, sua pergunta é tão importante. Ontem eu fiz uma live falando sobre isso. Para quem não sente nada, mas já está na menopausa, precisa fazer alguma coisa? Sim, precisa fazer alguma coisa. Mas por que, doutora? Eu não sinto nada, eu não tenho calor, eu tô dormindo bem, minha vida sexual até que tá seguindo. Você precisa, Paula, porque quando você deixa de ter a sua produção hormonal, você tem envelhecimento acelerado e muitas doenças podem surgir nesse meio tempo. E tudo isso é, ó, silencioso, tá bom? Então, no Menoprática eu explico isso direitinho. Explico o que pode acontecer mesmo quando você não sente nada. E eu já vou deixar aqui uma deixa, já vou te deixar alguns insights aqui. A mulher tem mais tendência a ter osteoporose, ela desenvolve osteoporose, e vamos lembrar que a osteoporose é uma doença silenciosa, tá ok? A mulher tem mais tendência a ter doença do coração, a ter infarto, a ter problemas vasculares, a ter derrame, tá? Então isso acontece mais para as mulheres que não se cuidam na menopausa. A falta de, às vezes, você no primeiro momento não sente muito, mas com o tempo, esse processo acelerado de envelhecimento vai tirando de você disposição, vai tirando de você disposição para o seu dia a dia, vai tirando de você libido, desejo sexual, lubrificação vaginal. Então, isso é déficit de qualidade de vida. E vai tirando de você também cognição. O que é cognição? É a capacidade que você tem de aprender, de reter o conhecimento, de ter a sua capacidade de responder por você mesma. Então, a deficiência dos hormônios da menopausa acelera também esse déficit cognitivo, tá? Então, é muito importante que mesmo que você não sinta calorão, você faça um acompanhamento, tá bom? E aí eu te convido, Paula, para estar com a gente aí no Menoprática, fazendo parte de todas as estratégias que a gente pode ter e tudo que você pode conhecer a respeito desse cuidado na menopausa para que você não viva todas essas deficiências no futuro, porque você não vai enxergar isso hoje. E o mais difícil que eu falo da minha missão no Melhor Menoprática é fazer vocês terem esse entendimento. Porque a gente está muito associado, nós vivemos ainda uma cultura de medicina baseada na dor e na doença, né? Nós vivemos durante muitos anos, nós podemos lembrar aqui, ó, nós que estamos aí por volta perto dos 50 anos, nós já pegamos uma medicina um pouco melhor no nosso país. Quem está com 60 ou mais velha vai lembrar que antigamente não era assim. Antigamente não existia SUS. E nós somos frutos ainda dessa geração que não viveu, por exemplo, o SUS, né? Que não viveu um sistema único de saúde para nos guardar. Que por mais que ele tenha todos os problemas que ele tem, ele ainda dá oportunidade de tratamento gratuito para a nossa população. Diferente, por exemplo, de outros países como os Estados Unidos. Tem tanta gente que fica invejando os Estados Unidos, que quer morar nos Estados Unidos, mas que, por exemplo, não tem uma saúde pública,
que lá, se você não tiver dinheiro para você... Quem tem diabetes, se não tiver dinheiro para comprar insulina, vai morrer, né? Então, assim, apesar das nossas dificuldades, nós temos muitas benesses ainda no nosso sistema de saúde. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós ainda vivemos uma cultura antes do SUS. Uma cultura que é tratada em doença, que é tratada em tratar doenças, que é baseada em tratar doenças. Então, nós estamos acostumados a ir ao médico quando a gente tem uma dor. A gente está acostumado a ir ao médico quando a gente tem alguma coisa que a gente sabe que não está indo bem. Quando a gente tem um incômodo importante. E o legal não é esse. O legal é a gente fazer a coisa de forma preventiva. Infelizmente, na ginecologia, a gente ainda tem uma maioria esmagadora de colegas que acha que a menopausa só precisa ser cuidada quando ela tem sintoma. E que deixa a mulher simplesmente a ver navios, né? Então, se você, Paula, já tem uma consciência maior e você quer cuidar de você para você viver muito bem os seus próximos 20, 30, 40 anos, então é necessário que você adquira conhecimento. E é necessário que você tenha esse conhecimento para você conseguir viver bem durante esse período. Porque não adianta simplesmente a gente viver para a gente poder um dia ter um infarto, ter um derrame, ficar em cima de uma cama. Não é esse o intuito, né? Então, se a gente quer ter vida longa, todo mundo, como é que é aquele negócio? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? A gente não quer. Mas a gente quer viver muito. Mas como é que a gente quer viver muito? Aí todo mundo fala, não, doutor, eu quero viver bem. Então, você precisa do Menoprática. Você precisa de informação. Você precisa de trazer para você a verdade, para que você viva bem e para que você não entre nesse déficit cognitivo precoce, para que você não entre na osteoporose, para que você não tenha uma fratura quando você ficar mais velha e morrer em complicação dessa fratura, que a maior causa de morte na população idosa é em decorrência de queda, tá? Então tudo isso tem que cuidar e tem que prevenir para que você não crie mais problemas, para que você não tenha mais problemas, tá bom? Carol, deixa eu falar uma coisa para você. Com 45 anos, seus hormônios não estão mais ok. Talvez eles não estejam ainda em nível de insuficiência extrema que faça você ter sintomas, sinais e sintomas importantes, tá bom? Então, o que que acontece? Com certeza, quem tem 45 anos não tem uma produção hormonal de quem tem 20, tá? Eu tô dizendo para você que você já precisa de alguma terapia de reposição? Não. Mas eu tô dizendo que o processo já está acontecendo. Isso você não tenha dúvida, tá bom? Então, quanto antes você souber disso tudo que eu tô te falando com profundidade, você vai se cuidar para quando você chegar no seu tempo de a menstruação não vir mais, você tenha bem-estar e você não sofra, tá bom? Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Temos aqui, Paula. A Paula tá perguntando como entra. Paula, semana que vem, fica comigo aqui, tá bom? Semana que vem eu vou te dar uma resposta um pouco mais concreta. A gente faz grupos de tempos em tempo, eu abro vagas, os grupos se enchem e a gente fecha, tá? Mas a gente vai começar a fazer isso de forma mais regular, sem necessariamente estar abrindo grupo. Mas eu vou abrir grupo agora em maio, tá? Agora, começo de maio, eu já tô abrindo um grupo. Então, se você continuar ligadinho aqui, se você até quiser deixar aí no direct depois o seu e-mail, a gente entra em contato também, a gente entra em contato assim, a gente manda para quem que tem interesse as informações a respeito disso tudo, tá bom? Já te convido agora, dia 10, na quarta-feira, sem ser semana que vem, na próxima, eu vou fazer um evento fechado, um webinário. Lá no webinário eu vou conversar sobre o programa, como é que entra, tudo isso direitinho, e aí você vai ter mais informações, tá bom? Então, tô vendo aqui novas solicitações da Cíntia. Vamos ver se vai dar certo, Cíntia, dessa vez. Me parece que não. Eu não sei o que está acontecendo aí com você que você não consegue, meu amor. Não. Vamos ver a Bela se dá certo. Ó, eu tentei aqui. Oba, Paula, vai ser um prazer ter você, tá bom? Vai ser um prazer imenso. Oi, 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 estamos com uma participação aqui. Quem é? É a Vera? Oi, Vera. Boa noite. Boa noite, Paula. Tudo bem? Você tá me ouvindo? Bem? Oi. Oi, minha flor, você tá tão no escuro que eu não consigo ver você, mas eu consigo te ouvir. Se você conseguir um lugar mais claro, melhor ainda, para te dar Oi. orgulho. Tudo bem?
Como é que eu posso te Eu ajudar, não Vera? estou te ouvindo. Como é que eu consigo ajudar você? Vera, não tá me ouvindo. Oi, Vera. Bom, enquanto a Vera tenta ver ali se ela consegue melhorar o áudio, Paula, então eu estou à sua disposição, tá bom? Deixa aí depois o seu e-mail, mas semana que vem a gente já deixa as inscrições abertas no webinário e a gente manda todas as informações para você, tá bom? Vera, tá me ouvindo agora, querida? Não, a Vera não me ouviu. Ela saiu da chamada. Beleza. Gente, olha, a gente já está aqui bastante tempo. Se alguém tiver mais uma pergunta, aproveita que eu já estou para encerrar essa live. Eu acho que eu já respondi para todo mundo aqui as perguntas que o pessoal tinha mandado para mim no direct, tinha mandado no Messenger, tinha pergunta no Messenger, tinha no direct, tinha na caixinha de respostas. Obrigada para vocês que mandaram as respostas. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que não, né? Então vamos encerrar hoje. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu amo ter esses momentos com vocês, assim, onde a gente possa matar dúvidas. Aproveitem que eles, assim, não são constantes. Semana que vem eu ainda vou fazer mais um desse, tá bom? Na quinta-feira da semana que vem. Mas, ó, só para adiantar com vocês, semana que vem, no dia 2, que é terça-feira, nós vamos falar sobre menopausa e envelhecimento. O que esperar desse processo todo? Como é que é esse envelhecimento? Se a gente envelhece mesmo quando entra na menopausa, ou se a gente entra na menopausa porque envelhece, como é que isso tudo acontece? Então, na terça-feira da semana que vem, eu vou começar a falar sobre isso, tá bom? Na quarta-feira, dia 3, eu vou falar para você o que é que você não deve fazer na menopausa, os maiores erros que as mulheres cometem na menopausa, nós vamos falar isso no dia 3 de maio, tá bom? E no dia 4 de maio eu vou fazer mais um momento desse para tirar as dúvidas de quem participar do dia 2 e do dia 3. E quem for deixando pergunta aí ao longo da semana também, a gente deixa. Vai ficar salva sim, tá bom? É Yara, né? Yara vai ficar salva, tá, meu amor? Sempre as lives elas ficam salvas, elas ficam aqui no Instagram e ficam também no YouTube e no Face. Hoje, excepcionalmente, a gente teve um problema de som lá no YouTube e lá no Facebook, mas eu vou deixar essa live aqui mesmo, eu vou tentar baixar e botar ela lá no Instagram e lá no Face, mesmo que não fique no formato perfeito, mas eu vou deixar lá hoje também, tá bom? Que bom que você adorou, Carol, foi ótimo estar aqui com vocês, foi muito bom mesmo. Continuem deixando as suas perguntas, que aqui sempre você vai ter as respostas. Semana que vem, então, a gente se encontra terça, quarta e quinta. Terça-feira, menopausa e envelhecimento, o que esperar disso tudo? Na quarta-feira, o que você não deve fazer na menopausa, os maiores erros que as mulheres cometem. Na quinta-feira, um outro plantão de dúvidas. Semana que vem está aberta a inscrição para o webinário, para a aula fechada sobre sono, para você aprender a voltar a dormir na menopausa. E aí, em seguida, a gente abre o programa, a gente abre o Menoprática. E aí, quem tiver interesse de sair desse problema todo da menopausa, vem comigo que a gente vai adiante, tá bom? Beijo no coração com vocês. Deus abençoe. Foi excelente mais uma vez estar aqui com vocês. Até semana que vem, terça-feira, ó. Continue aí que a gente continua se falando pelo direct e pelo Facebook e pelo Insta. Beijo, Cíntia. Vamos ver se da próxima vez a gente consegue entrar ao vivo juntas, né?